Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa do Licitações Sem Filtro, onde a gente vai desvendar o mar das licitações e contratos. E hoje, apesar de eu não estar gravando este vídeo no dia 16 de janeiro, hoje no dia 16 de janeiro se comemora o Dia do Licitante. E eu queria iniciar esse vídeo parabenizando a todos os licitantes, né? E aqui todos os bons licitantes. Vamos tratar assim, né? O professor Rony Charles ele chama aqueles licitantes que trazem muito problema para a administração pública como os doidinhos. E aqui eu não estou colocando, parabenizando os doidinhos. Os doidinhos têm trazido muito problema para nós que somos da administração pública. Mas eu quero dizer que os bons licitantes, aqueles licitantes que participam, que competem de forma leal, justa, que entregam o produto com um preço justo, porque é preciso destacar isso. A administração pública ela não quer comprar barato. Ela quer comprar barato, mas o barato seja realmente um preço justo, não dando prejuízo para o nosso fornecedor. Nós queremos que o fornecedor entregue o produto. Esse é o nosso maior desejo, porque a finalidade do Estado, política pública. A política pública depende do licitante. E aí eu trouxe uma frase, eu vou fazer a leitura para que eu não possa esquecer nada, né, para os licitantes e para todos esses licitantes bons que na administração pública tem. Então a frase é o seguinte: sem licitantes não existe concorrência de verdade. Sem concorrência, a administração pública perde transparência, eficiência e controle e paga mais caro. Contrata com mais risco e entrega menos à sociedade. Por isso, licitantes são força que garante disputa, que garante qualidade e garante integridade nas contratações públicas. Se você é licitante, né, se você é dos bons licitantes, vamos falar assim, se você é dos bons licitantes, continue. A administração pública depende muito de você para fazer o fim principal dela, que é a política pública na ponta. Agora, se você é um doidinho, meu amigo, vamos profissionalizar esse negócio. Vamos procurar uma assessoria de licitações que lhe ajude a participar dessas licitações de forma real. Entre com preço real, entre com seu preço de reserva, não ganhe a qualquer custo, porque isso traz muito problema para a administração, traz muito problema para a sociedade e provavelmente quando a administração pública começar a colocar a 14133 de fato, com sanção, processo administrativo de responsabilização, vai trazer muito problema para você. Então, licitantes, recebam esse abraço do professor Oswaldo Pires, esse abraço neste dia tão importante. E vocês venham com a gente, venham para a administração pública fazer política pública junto conosco, através das nossas licitações. Mas hoje, nós vamos falar um pouco de algo interessante. Eu tenho falado muito onde eu tenho possibilidade de cursar, de apresentar uma palestra, de levar um curso, de estar nas assessorias que eu presto. Eu tenho falado bastante sobre a necessidade da gente fazer a leitura da lei de forma mais sistemática. E eu tenho uma forma de interpretação, lógico que não é toda a leitura de lei que eu faço com a interpretação teleológica, mas eu gosto muito de utilizar o princípio teleológico para fazer a interpretação de uma norma, porque é preciso compreender qual era a principal função, qual era o desejo do legislador no momento da elaboração daquela lei. E aí, a 14133, o professor Rony Charles ele fala muito sobre isso nas suas palestras, que a 8666 era um fusquinha, um carro seco, com a potência muito fraca e não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, e veio a 14133 e a gente achou que ia ganhar uma Ferrari. E na verdade a 14133 veio e ela é um New Beetle, né? Praticamente a mesma plataforma, mas um carro mais veloz, com ar, com multimídia. E realmente a 14133, olhando ela de forma seca, a gente vai ver ela como um New Beetle, um Fusca melhorado, mas não é. A 14133 ela pode se transformar num carro muito, muito potente, com todos os mecanismos que ela nos trouxe. E aí a gente precisa começar a olhar a lei,
a Lei 14.133 com um olhar melhor. E a gente vai iniciar com a leitura do artigo 1º, né, e eu trouxe aqui de forma impressa exatamente para que eu não possa perder nada. Primeiro ponto a 14.133 de 1º de abril de 2021, ela é a Lei de Licitações e Contratos. É importante a gente destacar, a gente tinha um entendimento anterior, principalmente nos municípios, eu acredito para critério de união, a União já começou a desmembrar isso, né, que licitações, compras e contratos eram um setor só. Inclusive, muitos municípios, até por dificuldade de pessoal, a gente tem muita equipe, né, um cara que faz tudo isso daí. Mas na 14.133, principalmente por conta do princípio da segregação de funções, ela trouxe a necessidade da gente ressignificar esses setores e transformar realmente o setor de licitação, o setor de compras e o setor de contratação. Por quê? Porque são pessoas distintas, são pessoas diferentes que têm que trabalhar em conjunto para chegar no resultado final. Mas são pessoas que cada um no seu setor vai cumprir um papel essencial para essa política pública no final ser cumprida. Então, licitações e contratos são caminhos diferentes. E eu ouvi o professor Rony Charles falar muito de que a licitação ela é um mecanismo. E esse mecanismo ela vai desde a demanda até a escolha do fornecedor. E eu fiquei parado, eu falei, cara, fiquei pensando, mas não para na escolha do fornecedor, né? A gente tem um contrato, então tem a prestação, a entrega, tem a fiscalização contratual, mas quando a gente vai estudar a lei de licitações, realmente, o processo de licitação, o processo licitatório que está lá no artigo 17, ele vai estar fase preparatória, né, publicação do edital, vai ter todas as fases e acaba na homologação. Esse é o processo licitatório. A licitação encerra na escolha do fornecedor. A contratação é um outro processo que não faz parte do processo licitatório. Homologou a licitação, passa para o setor de contratos, elaborar o contrato e agora fala contratações e fiscalização contratual. E eu achei muito interessante isso, né? Tanto que quem vai fazer um processo administrativo de responsabilização é o agente de contratação? Não, o agente de contratação ele veio até encaminhamento para a autoridade competente fazer a adjudicação e homologação. Ele não continua esse processo, ele para naquele caminho. Mas a gente precisa estipular e organizar nos nossos setores, na nossa administração. E aqui eu vou deixar bem claro, eu sei da dificuldade de muitos municípios, eu trabalho com municípios de pequeno porte, e eu sei da dificuldade que tem de ter poucas pessoas capacitadas para estarem dentro da administração pública, né? Mas é necessário a gente ressignificar isso e começar a pensar como eu posso melhorar, né? E aqui eu vou deixar eu falo isso nas minhas palestras, nos meus cursos. Uma certa vez eu vi um muro grande sendo pintado e tinha um cara só pintando. E o cara estava no meio do muro, de um lado um muro branco, do outro lado um muro de cimento, cinza, né? E eu passei e fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, cara, daqui a uma semana eu vou passar aqui e esse muro vai estar todo branco. Mas se eu tivesse passado aqui uma semana antes, esse muro estava todo cinza. E qual é a diferença? É que o muro foi pintado. Aquele cara começou a pintar. Ele terminou o muro no mesmo momento que ele passou o rolo a primeira vez? Não, mas ele passou vários dias pintando, mas foi necessário passar a primeira vez o rolo de tinta para começar a pintar aquele muro. E no fim ele conseguiu. Provavelmente, se eu passar hoje nesse local, o muro vai estar todo branco. E é isso que eu quero trazer para vocês e para a administração pública no geral. Vamos começar. Como? Vamos começar do básico. Não vamos pensar, eu brinco aqui com o pessoal, não vamos começar pelo SIX, vamos começar pela parte mais simples. Vamos capacitar o nosso pessoal, vamos fazer gestão por competência, mas eu não vou entrar nesse aspecto. E aí o artigo 1º da lei, né, ele estabelece normas gerais de licitações e contratação.
E aí, vamos lá, pessoal, normas gerais, o que é de fato estas normas gerais? E aí, eu tenho um professor, que, se eu não me engano, o professor Marcos Nóbrega, ele fala que são 3 perguntas que a história não consegue responder. A primeira delas, quem sou, para onde vamos e o que é normas gerais, né? E normas gerais é aquilo que é padronizado da administração de ponta a ponta. Eu tiro assim. Aquilo que é procedimental, é preciso avaliar se aquilo é norma geral ou não. A norma geral, ela veio na Constituição Federal, no artigo 22, no inciso 37, que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. E aí, eu queria trazer esse aspecto para vocês. A 14133 veio em 2021 e a gente falou, caramba, esta lei veio para atrasar, os municípios vão parar, porque elas não vão conseguir fazer licitação com a lei nova. Essa é a realidade, viu, gente? Mas a gente começou a questionar muito, porque compete privativamente a União legislar sobre normas gerais. E o artigo 1º da lei veio, né, que essa lei, a 14133, estabelece normas gerais de licitação e contratação. E a gente falou, tudo que está na 14133 é norma geral, e a gente está vendo hoje que não. Nem tudo que está na lei é norma geral. A gente sabe que existe um questionamento, um posicionamento ainda do judiciário que vai, ao longo do tempo, vai determinando se um artigo é ou se outro artigo não é. Mas aí eu queria trazer esse pensamento para vocês. Pense bem, eu sou União. Eu iria fazer 2 leis para licitação para a União? Eu entendo que não. Então, o que a União fez? Ela regulamentou na 14133 as normas gerais e regulamentou também as normas procedimentais para ela. E pensem e comecem a mudar esse entendimento que a 14133 é ruim porque foi feita para a União, porque na maioria dos procedimentos do que eu entendo sobre normas específicas de licitação, a lei trouxe que será feita na forma de regulamento. E a gente está aí falando, mas a União fez a lei só para ela, mas a gente não tem parado para fazer os regulamentos olhando a nossa realidade. E aqui cabe a nós começar a pensar nisso. Porque quando eu uso o regulamento da União, eu estou dizendo para a própria União, eu questionar você não vale de nada. Não vale de nada. Porque eu questiono sobre a lei, tem uma possibilidade de regulamentar o PCA, Plano de Contratações Anual, mas eu não regulamento, eu não quero parar, pensar, discutir com a minha equipe para regulamentar dentro do meu órgão com a minha realidade. E aí o que é que eu faço? Utilizo o regulamento da União. E aí, desculpa, eu tenho visto muito posicionamento desse tipo e, ao meu ver, esse argumento de que a lei é ruim porque foi feita para a União, ela cai por terra. Porque se eu questiono que a lei foi feita pela União para ela e no que é regulamento eu uso da União, isso é discricionário meu. E aí eu estou jogando por terra o meu posicionamento. Porque eu tenho condições de fazer os procedimentos com base na minha realidade. Uma realidade sobre isso é a dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica está instituída numa IN do governo federal, que é específica para o governo federal. Nós podemos utilizar? Podemos. Devemos? Nem tanto. Nem tanto. Então, vamos começar a parar de brigar com a 14133, de brigar que ela não presta, para começar a olhar as potencialidades que ela tem. E se a gente for olhar o tanto de regulamento que é possível fazer na 14133, são inúmeros. E aí eu lhe pergunto, no seu município, você fez o decretão, aquele decretão que foi orientado no começo, lá em final de 2023 para 2024, vamos regulamentar, e aí fez um decretão copiando o que a lei dizia? Ou você tem, junto com a sua equipe, que eu tenho visto muitos órgãos começarem agora a debater sobre isso nos seus municípios e regulamentarem ponto a ponto com base na sua realidade? E aí? De que lado você está?
E aí um ponto interessante, mas eu não sei fazer isso. Então pega o regulamento da União, meu querido. Pega o regulamento da União, joga isso no seu Word, começa junto com uma equipe, não faça isso só, né? Com o apoio do órgão de assessoramento jurídico e do controle interno, senta com uma equipe, monta um grupo técnico e começa a pegar. Isso que a União regulamentou cabe para mim? Não. Isso cabe? Cabe. Continua. Isso posso melhorar? Posso. Eu posso dispensar ou facultar a dispensa eletrônica em alguns pontos? Posso. Porque a dispensa eletrônica está lá preferencialmente, na teoria. Eu não vou nem entrar nesse aspecto. Em um outro vídeo eu vou falar sobre dispensa eletrônica, o meu posicionamento. Mas a própria TCU coloca no seu site, licitações e contratos, lá que fala algumas informações do TCU, o próprio TCU fala, o que está no parágrafo 3º do artigo 75 da lei foi regulamentada para os órgãos da administração federal através do regulamento que está previsto na IN 67, mas para os órgãos federais. Então traga isso para a sua realidade. Regulamente, não deixe seu agente público, alta administração, não deixe seu agente público tomando essas decisões. Não deixe. Decida você com sua equipe e regulamente e dê segurança jurídica para o seu agente público. Então, para quem cabe, né? Para todos os órgãos públicos da administração pública, direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela só não vai abranger as estatais porque tem uma lei específica, certo? Mas, que tem a 13.303. Mas o restante, todos estão, inclusive os consórcios. Inclusive os consórcios, por que eu digo isso? Porque os consórcios têm possibilidade de valor dobrado para dispensa de licitação. Existem algumas nuances que estão lá. E aí, é interessante eu destacar aqui agora que a gente falou sobre o artigo 22, né? O artigo 22, 27 da Constituição, que fala sobre normas gerais de licitação e compete privativamente à União. No artigo 37, porque ela vincula, conforme o artigo 37, inciso 21 da Constituição, e ela vincula isso, que a administração pública, direta a qualquer dos municípios, deve cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência. O LIMP, que a gente chama, né? Os concurseiros gostam muito disso. Mas olha só, e também é o seguinte, e aqui eu trago um ponto interessante, e eu tenho debatido muito sobre isso, é que as pessoas têm muito medo de fazer dispensa de licitação ou inexigibilidade. Mas é previsto, constitucional, é legal fazer dispensa. Porque a Constituição prevê isso. Ressalvados os casos previstos na legislação. Ressalvados os casos previstos na legislação. O que é que a legislação ressalva para fazer licitação? Dispensa e inexigibilidade. É ressalvado, está previsto na legislação. Então é legal, pode fazer. Aqui casa um pouco com o professor Ícaro Bittar, quando ele fala assim que o importante é entregar, não a regra não é licitar, a regra é entregar. Eu concordo com ele em parte, eu concordo com ele com esse posicionamento de que eu posso fazer dispensa, posso fazer inexigibilidade, mas eu entendo que a regra é sim licitar, porque ela fala, ressalva os casos, mas a regra é que compras, obras, compra de bem, prestação de serviço será feita através de licitação, certo? Então, ao meu ver, a regra é licitar, mas se ela entra na hipótese de dispensa ou de inexigibilidade, eu posso dispensar ou inexigir. A lei já me prevê isso. Então, ressalvados os casos especificados na legislação, a própria lei já prevê, a 1433 prevê. E aqui é um ponto que eu quero concluir esse vídeo, que é o que a lei traz como princípios, apesar de a gente vai ter um vídeo específico falando sobre o princípio que está no artigo 5º da lei 14.133, que ela diz o seguinte, que o processo de licitação que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes, e aqui quando a gente fala sobre isonomia, não é isonomia geral, é igualdade de condições para quem vai concorrer para a minha realidade, para a minha licitação. Lógico, eu não posso criar impedimentos gravíssimos para concorrer, mas com base no meu edital, quem vai concorrer vai ter iguais condições.
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, ponto, a 14133 traz isso, mantidas as condições efetivas da proposta, então a proposta, e aí licitantes, prestem bastante atenção, porque isso recai sobre vocês, né? A sua condição oferecida na proposta deve ser seguida do início ao fim do contrato, do início ao fim da ata de registro de preço. Nos termos da lei, o qual somente permitirá, e aqui é um ponto que a gente tem utilizado e tem visto em muitos editais, que tem pedido tudo o que a 14133 prevê de critérios de habilitação. Mas olha só, somente permitirá as exigências de qualificação técnica, econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, qualificação técnica e econômica. Econômica, balanço patrimonial, o teto é 2 balanços. Dependendo do objeto, para que eu vou exigir dois balanços? E aí a lei prevê lá fugiu qual é o artigo, mas a lei prevê que em determinadas situações e você vai ter que justificar os critérios de habilitação na qualificação econômica e técnica. Então, os critérios de habilitação vão ter que ser justificados. Não é simplesmente pegar o teto que está na lei 14133, como a gente fazia na lei 8666, e botar tudo no edital. E aí botar mais coisa ainda. Não, é pegar o meu objeto, debruçar sobre esse objeto, colocar no termo de referência e no termo de referência justificar todas as condições de habilitação que eu estou exigindo para aquela licitação. E aí, esse é o meu convite, que a gente comece a abrir a nossa mente, abrir a nossa perspectiva, mudar a nossa perspectiva, pensar em quebrar paradigmas e começar a fazer licitação da forma melhor, para que a gente possa realmente cumprir o primeiro inciso do artigo 11, que é alcançar a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração pública. E a administração pública, o fim dela é política pública. Então, o fim não é em si mesmo. O fim é entregar lá no fim, lá na ponta, para que a administração pública possa realmente cumprir esse papel de Estado que ela possui. Então, fica aí o convite. Foi um momento para a gente estar abrindo um pouco nossa mente e vem com a gente que nas próximas semanas tem muito vídeo para vir e muito conteúdo. A gente vai passar a 14133 de ponta a ponta. E alguns vídeos vão ser bem mais longos, outros vão ser mais curtos, mas a gente vai tratar a 14133 toda, porque aqui é licitação sem filtro. Grande abraço.